todo o documentário pode ser usado em sala de aula, mas em especial a primeira parte desse documentário, ela sim é perfeita. A música é que molda a expressão e que dá valor à memória das palavras. Seria impossível falar sem a música. Como é que o cérebro aprende? O escutar é a resposta. Esse documentário da Brasil Paralelo foi um dos primeiros, se não me falha a memória, que eu tive contato com a Brasil Paralelo, até antes mesmo dessa parceria da BP com o SEC. Eu já era assinante da Brasil Paralelo e me encantei quando eu conheci esse documentário. Já no primeiro episódio, fui percebendo ali uma série de elementos que eu trabalho em sala de aula, quando eu estou trabalhando o conteúdo de ondulatória, que é justamente a parte que a gente fala sobre som e acústica. E que eu achei muito interessante que muitos dos termos que eu uso na sala de aula foram citados e explicados já nesse primeiro episódio. Então, o interessante é que todo o documentário pode ser usado em sala de aula, mas em especial a primeira parte desse documentário, ela sim é perfeita, porque ela vai falar sobre os termos que nós vamos usar em sala de aula e já muito bem contextualizados. Então, isso faz total diferença para o aluno, porque ele percebe o sentido, ele vai perceber aquilo no dia a dia dele. Então, cria um elo muito interessante, né? E aí você pode trabalhar você pode usar o documentário todo. Eu, particularmente, usaria mais a primeira e uma parte ali da segunda etapa do documentário. E aí você tem infinitas possibilidades. Por exemplo, o documentário em si já pode servir como uma primeira aula para o assunto, pode ser uma aula de introdução, né? Ou então a gente já poderia trabalhar previamente alguns dos elementos relacionados ao assunto e depois passar o documentário e pedir até para os alunos irem identificando ao longo do documentário aquilo que eles viram previamente e identificando também é muito interessante. Ou então passar o documentário e pedir para eles vai anotando o que vocês acham de mais importante ou algo que foi muito novo para você ou algo que você se identificou e aí depois fazer um debate ou algo nesse sentido. Então, assim, as possibilidades são diversas. E o interessante é que a linguagem usada também, ela é muito próxima da realidade. Não é algo ultra rebuscado, mas também não é algo simplório. Então, isso é muito interessante. No meu caso, por exemplo, eu pretendo usar com o nono ano, que é uma turma mais nova, mas também vou usar... Lógico que talvez a maneira de apresentar seja um pouco diferente, mas também vou usar com a terceira série. Então, isso é muito interessante, né? E até seria bacana se depois a BP produzisse outros documentários nessa linha, inclusive em relação às outras artes. Isso é muito enriquecedor. E eu acho que são materiais assim que os alunos realmente anseiam, né? São materiais que, inclusive, inspiram os alunos a também produzirem conteúdo junto com nós, professores. Eu acho que, lógico, a gente talvez não vá conseguir fazer algo no mesmo nível, mas eu acho que serve também como um elemento motivador e, claro, é uma ótima fonte de pesquisa. São ótimas as referências. O documentário deixa muito claro que, vou até ser mais amplo, né? Não só a música, mas o quanto que o som faz parte do nosso desenvolvimento, né? Até logo no início ali que ele comenta sobre a
a voz do pai, da mãe para o bebê, o quanto que isso é importante, o quanto que, né, a criança já começa a identificar. E ao longo de todo o nosso desenvolvimento, a gente vai se deparando aí com certos sons, com certas músicas que mesmo que você já tenha... já tem muito tempo que eu vi um filme que tinha uma trilha sonora, mas a partir daquele momento que você escuta aquele som, você já se conecta, que você vai, isso te traz uma lembrança. Então, isso é muito interessante perceber isso. Lógico que na correria do dia a dia, às vezes a gente não para refletir sobre isso. Mas basta estar exposto àquilo ali que você realmente... né? Uma música, por exemplo, que eu gosto muito, né, que me marcou muito, é a Marcha Imperial, lá do Star Wars, né? E não necessariamente precisa ser só quando eu estou vendo Star Wars. Até várias outras situações, toca a Marcha Imperial, você já sabe que cria ali um clima, né? E isso também o documentário vai explicando, e é muito interessante, né? Certos sons, o som mais grave, o que ele... né? Como é que ele te influencia, um som mais agudo, né? O descompasso entre uma nota musical e outra, né? O efeito que isso provoca em nós. Então, cara, isso foi incrível, né? Você entender um pouco melhor, porque muitas vezes a gente sente, mas talvez não saiba explicar o porquê. E o documentário mostra exatamente isso. Então, assim, eu acho que a grande mensagem desse documentário é o quanto que o som e a música, né, até fazendo um pouco essa diferença, mas o quanto, então, que todo o som e a música faz parte do nosso desenvolvimento e o quanto isso também nos conecta, né, enquanto humanidade, de fato. Né? O quanto que a música pode nos emocionar, o quanto que a música pode criar conexões. Então é uma mensagem assim incrível.